Cachoeira
irmãos, para que nós possamos ler a nossa revista, a abertura da nossa revista, fazer a leitura hoje do nosso professor, será o professor presbítero Fernando, a missionária Luzia e o Micael não pôde estar nesta manhã. Estamos preparando ali preparando ali um alimento para a noite, está fazendo curso de missões lá na Cidade Alta. Hoje à noite eu não estarei com os irmãos aqui, com certeza vou sentir saudade. Os irmãos aqui nós estaremos fazendo a obra ali na Cidade Alta, ajudando os irmãos ali do outro lado, amém? E a noite será grande bênção, tanto aqui quanto lá na Cidade Alta e as demais igrejas do nome de Jesus. Lição de número 6, aqui está 9 de agosto, mas é 8 de novembro, amém? O título da lição, 1, 2 e 3, a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Será que é isso mesmo? Na teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? Vamos descobrir com o nosso professor e os comentaristas, da nossa lição. Leitura, o texto áudio. Quem está com a sua revista aberta? Vamos lá, 1, 2, 3. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavam a iniquidade e semeiam mal, seguem isso mesmo. Jó, capítulo 4, 7 e 8. A nossa verdade prática. O que nós iremos aprender dentro dessa lição de verdade prática? 1, 2, 3. Embora transcendente, Deus tem prazer em relacionar com o homem terreno. Amém? Embora transcendente, Deus tem prazer em relacionar com o homem terreno. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, para quem não tem a sua revista, se encontra em Jó, capítulo de número 4, versículo de 1 a 8, Jó 15, versículo de 1 a 8, 22, versículo de 1 a 5. Vamos fazer a nossa leitura nessa manhã. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, os irmãos, segundo até fechar desse texto. Amém? O primeiro versículo diz: Então respondeu Elifaz, o temanita, e diz: Se tentarmos falar-te, esforça-te, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinartes a muitos se esforçartes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e o joelho desfalecente fortificaram. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, e te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus e a tua confiança e a tua esperança e a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura dará ao sábio uma resposta, ciência de ventos, e encherá o seu ventre de vento oriental? Ardendo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam. E tu tens feito bom temor e retribuído os roubos diante de Deus. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes de si mesmo, o dente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum, em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Aqui está vários questionamentos de Elifaz e temanita. Nós iremos aprender hoje que muitos são os argumentos e as perguntas que o mundo faz sobre nós, tentando nos acusar. Cadê o seu Deus? Ah, você não é crente? Ah, por
porque você é crente, sua esposa está assim. Porque você é crente, a sua esposa está assim. Ah, porque você é crente, seus filhos não é. E aí são muitas as perguntas que o mundo faz. Mas uma coisa é garantida, nós iremos aprender nessa lição que a direção é de Deus, não é a direção do homem. Ainda que o homem indaga sobre a vida do presbítero Fernando, ainda que o homem indaga sobre a vida do irmão da igreja, ainda que o homem faça inúmeras perguntas, a resposta concreta e correta vem de Deus. Nós iremos aprender nessa lição que Deus ele deseja relacionar com o homem sobre a terra. Amém? Peço o pastor Manuel para fazer essa oração em nome de Jesus. Aleluia. Oramos. Obrigado, Deus, Pai, aleluia. mais uma vez, Oh, Deus, Deus, nesta manhã, Pai. Levantamos nossas vozes, Senhor, Deus, seu reino vai se estender pela saúde dessa igreja, e a morte do nosso entendimento nesta manhã, Deus, para que possamos entender a tua palavra, para que no nosso coração, nós queremos agradecer o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmão? Amém. Maravilha, né? Mais uma manhã de domingo. Nós estávamos juntos para aprender mais da palavra do Senhor. Amém. Chegamos até aqui na 6ª lição desse tema que nós estamos estudando acerca do livro de Jó. Eu tenho aprendido muito, apesar de eu ter faltado aqui por motivos justos algumas lições, mas eu estou sempre lendo a revista em casa e eu tenho aprendido muito com essa lição. Jó nos ensina muito acerca de sofrimento, dor, provações, a como se manter firmes na presença de Deus, apesar de todos esses males, né, que sobrevêm sobre nós, não numa escala do tamanho do que veio sobre Jó, mas todos nós passamos por algum tipo de sofrimento na vida, seja um sofrimento familiar, né, seja um sofrimento de alguma necessidade financeira, ou alguma enfermidade que nos sobrevém, mas algum tipo de sofrimento já nos sucedeu ou ainda acontecerá em nossa vida, né? E como se manter firme na presença de Deus, mesmo diante desses males, né? Nós aprendemos com o livro de Jó, como adorar a Deus, como louvar a Deus, como se manter fiel a Deus diante dessas situações que vêm sobre nós. Tudo isso nós aprendemos. E até aqui nós aprendemos sobre a dor, né, sobre tudo que veio contra Jó, o lamento de Jó, né? Jó se lamentou em alguns capítulos aqui atrás. Na lição passada foi falado aqui sobre o lamento de Jó. E hoje nós vamos aprender sobre essa teologia de Elifaz. Quem era Elifaz? Elifaz era um dos amigos de Jó, que veio para visitar Jó no momento do sofrimento de Jó. Isso aqui não foi por acaso, era um costume tradicional dos povos daquela época. Quando alguém estava passando por um momento difícil, vinham os amigos de longe para lamentar com ele, né? Isso aqui era um costume rotineiro daquelas pessoas daquela época. E como não foi diferente com Jó, quando seus amigos ficaram sabendo que Jó estava passando por esse tipo de sofrimento, eles vieram. Elifaz, Zofar e Bildade. Zofar e Bildade serão ensinados depois sobre as suas teologias nas lições posteriores. Só que hoje nós vamos aprender sobre a teologia de Elifaz. Quando eles chegam até Jó, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa é ficar 7 dias lamentando com Jó. Elifaz não vai chegar de imediato já trazendo a sua teologia. 7 dias. Quando ele chega, Jó está lá, já tinha perdido a sua família, já tinha perdido os seus bens, já tinha perdido a sua saúde, e ele estava jogado no meio das cinzas, né, lamentando, se humilhando perante a Deus. E quando Elifaz chega, Elifaz também, e Bildade, Zofar chega, se prostra junto com Jó, e ficam ali 7 dias em silêncio, sem falar uma palavra, só sofrendo e chorando junto com Jó. Isso era um costume da época.
da religião da época. E depois dos 7 dias é que Elifaz vai trazer os seus argumentos sobre o que Jó estava passando. E é o que nós vamos aprender aqui hoje. Nós vamos apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Nós vamos aprender o que é isso, justiça retributiva, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa, e identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Ou seja, a grande diferença que há entre Deus e nós que somos seres humanos. A introdução diz: nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que, para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem, e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Essa lição, irmãos, esse tema, não é um tema tão simples, não é uma coisa tão fácil de ensinar. Porque Elifaz estava errado? Elifaz estava completamente errado? Não. Nós vamos responder de forma concreta: não, Elifaz não estava completamente errado. Porque a teologia de Elifaz é uma teologia bíblica. A teologia da planta e colheita, da lei da semeadura, é uma teologia bíblica. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, isso é bíblico. A Bíblia vai dizer: tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Não está na Bíblia isso, se não me engano é Gálatas. Tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. E essa é a teologia de Elifaz. O problema de Elifaz e o problema de muita gente nos dias em que nós vivemos é querer aplicar essa teologia a todas as situações. E existem situações em que essa teologia não se aplica. No caso de Jó era um exemplo disso. Jó não estava sofrendo porque ele era pecador. E Elifaz foi taxativo em dizer que o mal que sobreveio contra Jó foi por causa do pecado de Jó. E o que nós vamos aprender aqui hoje é que às vezes existem situações em que certas teologias não se aplicam, certos argumentos tradicionais não se aplicam. Nós vamos aprender também que às vezes é preciso abrir mão das tradições, porque às vezes as tradições são perigosas para a nossa fé. E tem pessoas que se apegam demais a costumes e tradições, e às vezes essas tradições, elas destroem a verdadeira lição da Bíblia, aquilo que realmente Deus quer nos ensinar. E outras vezes, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento justo e íntimo com Deus, para nós aprendermos acerca de certas situações, e não nos apegarmos a certas tradições, porque a verdadeira relação com Deus é que vai nos trazer as respostas certas, né? É nos apegarmos a Deus, é bater o joelho no chão e clamar a Deus e pedir a Deus a resposta do que está acontecendo, antes de nós sairmos pré-julgando o que está acontecendo, porque o homem tem esse mau costume, né, de ver certas situações e querer pré-julgar, de querer estabelecer os seus discursos sobre aquilo. Isso está acontecendo por isso, isso, isso e isso. Aquilo está acontecendo porque ele fez isso ou ela fez isso. Enfim, nós temos que primeiro ter uma relação com Deus, primeiro perguntar a Deus as verdadeiras causas daquela situação, saber as respostas da boca de Deus, aprender mais sobre a palavra de Deus, para que nós possamos fazer certos julgamentos. Bem, nós vamos estudar aqui 3 tópicos principais. O primeiro é os pecadores no contexto da justiça retributiva. O segundo é os pecadores no contexto da tradição religiosa. E o terceiro é os pecadores diante de um Deus infinito. Esses 3 temas aqui serão abordados por nós aqui. E os irmãos já sabem que cada um dos irmãos pode dar o seu comentário. A hora que você quiser comentar, você pode levantar a sua mão, comentar. Traz aqui a sua exposição do que você aprendeu sobre essa lição. Eu estou aqui apenas como um instrumento para mediar a lição para os irmãos, mas eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui tem um comentário importante. Se tiver uma pergunta também pode fazer, uma dúvida. Se eu não souber responder, nós temos aqui o presbítero Emanuel, o presbítero Gerson, o presbítero Val lá
muito entendido da Bíblia também, que eu tenho certeza que vai funcionar bem os demais irmãos que são entendidos da palavra. Tenho certeza que um desses irmãos aqui terá a resposta para você. Amém, irmãos? A primeira aqui, a lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional. A justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. A principal questão de Elifaz aqui ele tinha uma tradição ortodoxa. O que é isso? Ele tinha um conjunto de dogmas da religião da qual ele servia. E esse conjunto de dogmas são um conjunto de fundamentos de uma certa religião ou de uma certa instituição. Ou seja, são doutrinas. Nós chamamos aqui de doutrinas. Nós temos uma série de doutrinas aqui na igreja. Nós temos um livro de regimento, né? Nós temos na Bíblia uma série de doutrinas. Então, esse princípio da ortodoxia teológica de Elifaz são um conjunto de dogmas da qual ele pertencia, da qual ele acreditava. E a justiça retributiva era um desses dogmas. O que é a justiça retributiva? Tudo aquilo que o homem passava na terra, segundo a esse dogma de Elifaz, tudo aquilo que o homem passava, seja um momento de bonança ou que seja um momento de sofrimento, era causa, era um efeito daquilo que ele mesmo tinha feito na terra. Se ele foi um homem mau, pecador, blasfemo, herege, enfim, se ele praticou só o mal ia vir sobre ele, só o sofrimento ia vir sobre ele. Então a preocupação de Elifaz era que o argumento de Jó de que ele não era pecador destruísse a doutrina da religião da qual ele pertencia. Porque se Jó dissesse eu não sou pecador e estou passando por esse sofrimento, é porque o dogma, a doutrina da religião de Elifaz não era verdadeira. Isso estava desmentindo a doutrina da religião de Elifaz. E Elifaz era taxativo em dizer: na minha religião está escrito que se alguém está passando por um tipo de sofrimento é porque ele é pecador. Então, Jó, se você está passando por esse sofrimento todo, é porque você pecava em oculto. Esse era o argumento que Elifaz. Elifaz foi taxativo em dizer isso. E não tem outra situação. Então, ele está firmemente. Quer dizer, ele não era flexível em relação a isso. Ele não abria mão desse dogma dele. Ele estava firmemente convencido de que a lei da causa e efeito, ou seja, aquilo que eu fiz é aquilo que vai me surtir de consequência, de causa e efeito, é um princípio da ortodoxia teológica e que não pode ser contraditado. Ou seja, não existem exceções. Para Elifaz não existiam exceções. Todo aquele que praticava o mal, ele ia receber como consequência o sofrimento, e todo aquele que estava passando por um sofrimento é porque ele tinha praticado o mal e tinha pecado contra Deus. Ainda hoje, irmãos, nós temos pessoas que pensam dessa forma, que prejulgam. Eu já vi pessoas dizer: fulano está passando por essa enfermidade aí porque estava em pecado. Eu já vi pessoas falarem isso. Nós temos que saber entender o que é causa de pecado e o que é provação de Deus. Porque Deus tem os seus meios de trabalhar. E nós, como criaturas limitadas, às vezes não conhecemos e não conseguimos entender os meios de Deus trabalhar. Por que fulano está passando por aquele sofrimento todo? Não sempre foi um homem bom? Não estava dentro da igreja? Não estava servindo a Deus? Por que está com um câncer maligno lá dentro do leito de hospital? É uma dúvida que vem sobre a nossa cabeça, mas nós temos que entender os meios de Deus trabalhar. Nem sempre aquilo ali que está acontecendo com o irmão ou com a irmã é porque ele pecou, porque ela pecou. Professor, eu conheci na cidade de Teixeira de Freitas um homem, congregamos junto, na verdade, em Teixeira. E esse irmão, ele caiu numa situação difícil lá na cidade. Assim, caiu
não sabia por que ele estava caindo, mas aí depois veio os resultados e os frutos. Esse irmão, ele foi preso e uma boa parte da igreja virou as costas para ele. Aí conversamos com ele, ia na prisão visitar ele e tudo. Inclusive nessa época não existia o presídio, era só o complexo policial lá na saída para Medeiros Neto. E esse irmão está lá. E dentro dessa prisão, esse irmão, ele não se abateu. Pelo contrário, lá dentro da prisão ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a fazer culto dentro da prisão. Inclusive os primeiros cultos que aconteceu dentro do complexo policial foi através desse irmão. O que aconteceu? Saiu muitas pessoas batizadas de lá de dentro daquele presídio, daquela delegacia, daquela prisão. E aí, quando esse irmão voltou para sua origem, que ele foi provado a inocência dele, simplesmente ele foi pego, foi julgado inocentemente, né? Foi preso inocentemente, mas lá provou ali que ele era inocente. O que aconteceu? Da ida desse irmão para lá, abriu-se uma porta, não é uma janela não, abriu-se uma porta para que o evangelho fosse possível pregar dentro do complexo policial lá em Teixeira. E aí o que acontece? Aí todo domingo a gente ia para lá, levava sopão, cantava hinos, fazia culto com os presos lá. E assim, de uma situação que poderia ser de abatimento, o irmão está errado, ele estava mexendo com coisa errada, ele foi pego no roubo, ele foi pego fraudando a cidade. Mas não, simplesmente depois provou inocência. Aquilo ali foi uma prova de Deus e um meio para que a igreja pudesse entrar no presídio, que através dele lá dentro, inclusive lá dentro ele foi igual ao José, ele recebeu a confiança do delegado da cidade, que era um delegado só naquela época, hoje são 8, 9 delegados tem em Teixeira. Ele recebeu a confiança daquele delegado e hoje a obra é feita no complexo policial em Teixeira para os presos que lá estão, viu? A forma que Deus achou para levar ele até lá do evangelho, né? Foi levando alguém ao sofrimento. E às vezes nós queremos, Deus, eu quero ser um missionário, eu quero ser uma missionária, eu quero ganhar almas. Eu tenho que estar preparado para Deus às vezes me colocar numa situação de sofrimento. Se chamo para comer, se chamo para almoçar na minha casa, pede tanto para ser missionário, eu chamo para almoçar na minha casa, quando chego lá tem um prato de jiló, não come isso aqui não. Aí tem um prato de costela ali, não come isso aqui não. Que missionário é esse? Às vezes o sofrimento veio como uma forma de Deus provar para forjar o nosso caráter cristão. Exato. E às vezes é para que o evangelho seja pregado e para que outras almas sejam ganhas. Se eu não me engano, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Lê até o 27, fazendo um favor. Para nós entendermos melhor aí essa questão. 11, 23. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 27. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muitos mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes um açoite com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. E aí, olha o que Paulo passou, né? Recebeu 40 açoites menos 1, ele recebeu... Por que 40 menos 1, irmão? Eu vou explicar isso aqui que às vezes os irmãos têm dúvida. 40 chicotadas menos 1, porque Paulo era romano. Além de judeu, ele era romano, né? E quando um judeu
quando alguém que não era romano cometia algum crime contra o Império Romano, recebia 4 quarentenas, que era 40 açoites, né? Que era 40 açoites, sem tirar nenhum. Mas quando ele era romano, como ele tinha cidadania romana, então ele era amenizado. Não sei se fazia muita diferença não, mas ao invés de receber 40, ele recebia só 39, né? Porque era romano, então era 40 menos 1. Não sei se fazia muita diferença, né? E quem recebeu 39 vai receber mais, não vai fazer muita diferença não. Mas isso aí era uma lei de Roma, que vinha lá de Roma lá. Por isso que ele disse que recebeu 4 quarentenas de açoites menos 1. E aí ele passou fome, e aí ele passou sede, ele passou frio, nudez, ele recebeu o perigo de estar no meio dos judeus, até dos próprios irmãos, aqueles que eram falsos. Ele passou por perigo no deserto, nos rios, 3 naufrágios, 3 vezes a embarcação de Paulo virou com ele. E por que Paulo passou por tudo isso? Paulo não era um missionário? Paulo não era alguém que servia a Deus, não era justo? Nessa época não era Saulo de Tarso, era Paulo já convertido. Ele passou por isso, irmão, porque tinha almas para ele ganhar. Porque através dele Deus queria formar as igrejas da Ásia, a igreja de Roma, a igreja da Grécia, enfim. Deus queria trazer o Evangelho, expandir o Evangelho naquela região por meio de Paulo. Mas para isso Paulo tinha que passar por aquele sofrimento. Muito é dado, muito é cobrado, né? Exatamente. Então nem sempre o sofrimento, irmãos, é sinônimo de pecado. O homem colhe o que plantou. O segundo ponto aqui do primeiro tópico. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Para ele faz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio. Olha isso aqui, a Bíblia mostra este princípio, quer dizer que ele faz o sábado de todo errado. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus, né? O Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem males. Portanto, ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo ele faz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó então assumir a responsabilidade moral de seu pecado, e não havia outra opção. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. É o que nós acabamos de falar, de pessoas que tomam conclusões, tiram conclusões precipitadas. Está passando por aquele sofrimento, por isso, eu nunca posso tirar esse pré-julgamento e abrir a minha boca e falar por que o irmão está passando por aquele sofrimento, e abrir a minha boca e falar que é pecado. O comentarista falou, isso é uma injustiça da nossa parte, né? Nós estamos sendo injustos quando nós julgamos alguém simplesmente pelo que ele está passando, por causa de uma enfermidade, por causa de uma situação no meio da sua família, por causa de uma situação que está acontecendo na sua vida financeira, profissional, na sua vida conjugal, enfim. E o ser humano faz isso. Um dos discípulos chega a indagar e perguntar ao Senhor, mestre, quem pecou? Foi ele ou alguém da casa dele? Aí o Senhor responde para ele, nem ele, nem ninguém da casa dele, simplesmente é para a glória de Deus. Ou seja, uma prova que eu estou passando não é porque eu pequei, é porque Deus ele quer manifestar a glória dele através da minha vida. Está vendo lá o servo Fernando? Passou pela prova dando glória a mim, não murmurou, não questionou, e hoje eu estou entregando a vitória. Está vendo lá minha serva Penha? Pois é, passou pelaquela prova tão difícil, que era difícil qualquer mulher na terra passar, mas eu dei capacidade dela para passar. E aí a pessoa vê a gente na prova e diz,
é porque está em pecado. Faz a mesma coisa que o discípulo perguntou. Quem pecou? Foi ele ou alguém da família dele, mestre? Qual é o nosso papel, irmão Ben? Qual é o nosso papel como cristão quando nós vemos alguém passando por um sofrimento? Nosso papel é chegar e afundar eles, né? Em oração, né? Uma palavra, né? Que venha confortar, né? O coração, e toda a dificuldade que cada pessoa está passando. Eu vejo aí dentro dessa palavra, dessa visão, eu pego como exemplo a nossa irmã de Oriente, né? Meu Deus, a situação que a nossa irmã de Oriente passou, né? Como a nossa irmã de Oriente, né? A gente encontrava a nossa irmã de Oriente, o coração espedaçado, né? Mas nós pegamos junto em oração, em campanha, né? E crendo na vitória de Deus na vida dela, né? E ela venceu, e nós vencemos junto com ela. E aquilo ali foi uma forma de aumentar a fé, tanto dela quanto daqueles, né, que estão juntos. E eu tenho certeza que muitos se levantou para falar qualquer coisa, né, contra a irmã Juliene. Porque sempre tem, né, irmãos? O serviço mesmo, muitos me acusam. Tem pessoas lá que me acusam. Esses dias mesmo, eu fui acusada, né? Foi um momento que a irmã lá quebrou o pé, eu fui acusada que eu estava no pecado, que eu seria a pecadora, e a irmã quebrou o pé por causa de mim. Olha, Exatamente. até hoje ainda tem essa teologia, né? Até hoje ainda tem. Infelizmente. Então, o papel, irmão, foi o que eu perguntei para a irmã Penha, porque é exatamente isso que ela respondeu aqui. O papel nosso, eu estou vendo aqui a irmã em sofrimento, enfermidade, ou qualquer situação, o meu único papel é orar pela irmã. É oferecer um ombro amigo, oferecer uma ajuda. Se eu puder ajudar com um material e ela estiver precisando, eu ajudo. Se eu puder ajudar com uma... É difícil alguém chegar na hora do sofrimento, alguém chegar e oferecer ajuda. Mas de longe, os montinhos se unem para né, fazer o pré-julgamento, para dizer o que está acontecendo, são muitos. Mas aqueles que batem na sua porta dizem: minha irmã, está precisando de alguma coisa? Eu vim aqui fazer uma oração, preciso de quê? De uma cesta básica? Preciso de remédio? Eu vim aqui para ajudar, são poucos que aparecem para fazer esse tipo de gesto, né? Mas depois que passa todo o vendaval, você fica sabendo: fulano falou isso e isso, cicrano falou aquilo, e aí aqui abate. Se a pessoa não tiver uma estrutura espiritual, abate. Você saber que você está passando por um sofrimento, que você não cometeu um pecado, porque todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros, mas não cometeu um pecado específico para que aquele sofrimento nos sobrevenha, e você saber que as pessoas estão nos julgando em cima daquela situação. Se você não tiver uma estrutura espiritual, você se abate. Você abate. Professor, e não só a questão se eu acuso o irmão de algo que ele não fez, aquela acusação ela vai voltar para mim, não da forma que eu acusei o irmão, vai voltar em dobro para mim. O apóstolo Paulo ele vai pregar, ele vai falar em Coríntios também, quando ele fala acerca do litígio, ele vai citar em Coríntios, após o litígio, ele vai citar o seguinte, Timóteo, ele vai escrever dizendo o seguinte: irmãos, vós que pregais o evangelho, cuideis para que não seja reprovado naquele dia. Ou seja, nós que temos o evangelho do conhecimento, nós que temos o evangelho genuíno, nós, ao invés de ajudar os necessitados, os domésticos na fé, que a Bíblia vai falar sobre os domésticos na fé, quando a gente não ajuda, quando a gente, ao contrário de ajudar, acusa o irmão, nós recebemos, aí sim, a questão da semeadura, é o que nós iríamos receber por questão de se levantar contra algo que não aconteceu. Exatamente. 3. A queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava-se de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. O patriarca não aceita a tese de Elifaz
e por isso sente-se alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus. Desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo, ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Daí uma coisa, irmãos, que nós temos que aprender é aprender no momento do sofrimento. É saber aprender no momento da dor. Jó estava fazendo exatamente isso aqui. Ele estava tomando uma lição do sofrimento que ele estava passando. Por quê? Porque Jó sempre foi um homem religioso também. Você vê que Jó ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Jó ele era o sacerdote da família. Então certamente Jó também acreditava nas mesmas doutrinas que ele faz. Acreditava. Jó acreditava nos mesmos dogmas que ele faz, acreditava. Por isso que quando Jó passou por aquele sofrimento, chegou dizendo, é por causa do seu pecado. Na cabeça de Jó será? Aí Jó pensou, eu não pequei, então eu vou perguntar para Deus. Aí o papel do cristão também no momento do seu sofrimento pessoal ao invés de se apegar a conversas da sua direita e da sua esquerda, ele perguntar diretamente para Deus. Foi o que Jó fez. Eu não vou acreditar no que ele faz, está me dizendo, no que Bildade está me dizendo, no que Zofar está me dizendo. Não vou me apegar a tradições religiosas, a teologias não fundamentadas. A melhor coisa a eu fazer é me prostrar diante da cinza e perguntar para Deus. Daí a queixa de Jó, porque o que ele faz estava dizendo era um princípio bíblico, mas não era toda a verdade, como disse aqui. Era apenas uma parte da verdade. O que Jó estava aprendendo é que aquela tese que ele sempre acreditou não se aplicava a todo mundo. Porque se ele tinha certeza que ele não tinha cometido o pecado, e estava passando por aquele sofrimento, era hora de se queixar com Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que me sobreveio todo esse sofrimento? Qual é o objetivo do Senhor em relação a esse sofrimento? São esses os questionamentos que nós temos que fazer, não para o nosso amigo, não para o nosso vizinho, mas diretamente para Deus. É diretamente para Deus que nós temos que fazer esses questionamentos. Porque às vezes se eu perguntar para o meu amigo, para o meu irmão, que é falho, que é ser humano, ele vai chegar com uma resposta totalmente errada, diferente daquela que realmente é. Como ele falou, pede perdão, confessa o seu pecado. Somente assim que você pode se livrar dessa situação. E Jó sabia que o problema dele não era pecado. Jó tinha certeza que a situação dele não era pecado. Então Jó foi estabelecer um diálogo com Deus. Que no momento da dor, a melhor coisa a fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. A dor, o sofrimento é um momento, a própria Bíblia diz que é melhor nós estarmos num velório do que estar numa festa, do que estar num banquete. Porque às vezes, irmãos, no banquete, na festa, nós não aprendemos aquilo que nós aprendemos no velório. Na festa é uma euforia, um momento de bonança, um momento de remanso, um momento de tranquilidade, é um momento em que nós estamos relaxados. E dificilmente nós aprendemos ali naquele momento. Você vê que Jó era um homem rico, milionário, próspero. Jó era um homem que tinha uma família estruturada, tinha filhos que o ajudavam, religioso, Então Jó ali não aprendeu essa questão do sofrimento, porque Jó não tinha passado ainda por esse problema. Aí no momento do sofrimento é que Jó foi aprender que às vezes Deus traz males sobre o homem simplesmente para provar que o homem é justo ou para forjar o caráter do homem. Aquilo ali Jó não aprendeu. Nós não aprendemos no momento de
tranquilidade, quando a nossa família vai tudo bem, quando nossos filhos estão tranquilos, vão estudando, né? Está ali todo mundo obediente ao pai e mãe, vida profissional uma beleza, salário alto, né? Todo mundo com saúde dentro de casa, mil maravilhas. Às vezes nós não aprendemos ali algumas situações, mas aí vem os filhos, às vezes desvia da igreja, né? Aí às vezes o filho que envolve com droga, às vezes é a perca de emprego e fica desempregado, às vezes é uma enfermidade que vem. Aí nesse momento é o momento em que vem um aprendizado. Por isso que Deus traz provas sobre a nossa vida, para nos ensinar às vezes a andar no deserto, a caminhar sobre espinho. Porque se o homem caminhar só sobre algodão, ele fica mal acostumado, né? O próprio Davi, quando ele chegou diante do gigante Golias, o argumento de Davi foi o seguinte: olha, eu posso enfrentar o gigante. Peraí, Davi, mas você é um pequenino, você é um menino de pastor de ovelha, não é guerreiro, eu posso enfrentar o gigante. Sabe por quê? Porque lá no passado, é hora de olhar para trás, no momento de aperto. Lá no passado, eu enfrentei urso e eu enfrentei leão. O que é esse gigante para afrontar o Deus que eu sirvo? E aí, se ele não tivesse enfrentado o urso e enfrentado o leão, se ele tivesse conduzido as suas ovelhas só em pastos verdes e não tivesse nenhum predador para ameaçar, Davi ia ficar mal acostumado. Na hora que ele visse o gigante, ele ia bater em retirada, ele ia se acovardar. Então, às vezes, o sofrimento vem para isso, para nos enrijecer, para nos forjar como ouro no fogo. O ouro só fica bom porque ele passa pelo fogo. Paulo ele vai falar sobre a experiência que produz a esperança, né? Exatamente. E aí, o crente que não tem experiência para contar, ele não tem uma vida vivida. A tribulação que produz a paciência. Paciência. Há 3 anos atrás, eu passei por uma situação de receber acusações igual você está falando aí. Da vez que eu perdi minha esposa, o Senhor, tem gente que falou: cadê minha fé? Cadê minha oração? Né? Eu orava, eu não era dirigente de igreja, não era pastor de igreja, por que minha esposa morreu? Então, irmãos, é uma coisa que muitas das vezes a gente para pensar, e é como a palavra diz, a gente só tem que perguntar a Deus, colocar na posição de Deus misericórdia. Você vê que eu entreguei o trabalho, entendeu? Por que eu entreguei, passei por você naquela época, né? Porque não era vocês aqui não, mas tinha gente que me acusava, né? Criticava de mim, zombava de mim. Então, tudo é pela vontade do Senhor. Tudo acontece pela vontade de Deus. Eu estava meditando essa semana, um rapaz, teve uma confusão, mas a esposa dele separaram. Aí a mãe dela foi lá, buscou ela com os 2 filhos dele. Ele ficou desesperado. E ele estava na igreja, desviou e tal, mas pediu oração. Aí todo mundo orando, a família orando, a igreja orando. E ela passou essa pandemia todinha na casa da mãe, em outro estado. Você sabe o que aconteceu? Ela quebrou o joelho. Ela tomou uma queda lá, quebrou o joelho. Depois que ela quebrou o joelho, ela voltou para casa. Eu estava meditando esse problema, né? Ele pediu oração, o povo orando por ele, né? E os filhos, que ele gosta muito dos filhos dele. Quando é agora, essa sexta-feira, ela ligou, dizendo que tinha voltado para casa. Então, muitas das vezes, Deus permite acontecer algo na vida da pessoa, para a pessoa, né, chegar à realidade, né? Verdade. É o que nós estamos aprendendo aqui nessa lição com Jó. Verdade. Aconteceu tudo com Jó. Jó não pecou, Jó não blasfemou contra Deus. Ele só perguntava a Deus por que estava acontecendo aquilo com ele, né? Porque ele era um homem sincero diante de Deus. Mas viu o Elifaz acusando que ele estava em pecado. E ele tinha consciência que não estava em pecado. E muitas das vezes tem pessoas que estão em pecado e não confessam o pecado, né? E quer enganar Deus, mas a Deus ninguém engana. Verdade. Verdade. Vamos passar para o próximo tópico aqui, o tópico